Na contramão de tudo o que disse Edson Fachin ontem, o presidente Lula, que participou dessa cerimônia, ele fez um afago aos integrantes do Judiciário. Enquanto o presidente da Corte defendeu a autocorreção, o petista negou que o STF tenha tomado para si atribuições de outros poderes. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que, no Brasil, divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Guta Piñi, para Luiz Inácio Lula da Silva, o STF não extrapolou suas funções. Dani, o Lula estava ali naquela cadeira, nesse discurso, buscando uma reconciliação com o Supremo Tribunal Federal e mostrando que ele está ao lado do Supremo. Nós vimos na semana passada a mídia amiga divulgar um descontentamento dos ministros da Corte diante da postura de Luiz Inácio em relação a essa questão do Banco Master, que o presidente da República teria deixado o desgaste todo com o Supremo e ficou ali isolado, não se misturou com esse escândalo, e o ministro, inclusive, relatou à jornalista, segundo ela, que quando o presidente da República precisa do Supremo, o Supremo está lá para dar conta da base que o presidente não tem no Congresso Nacional. Mas quando o Supremo precisa do presidente, ele deixou o desgaste todo com o Supremo. E isso aconteceu na semana passada, isso foi muito veiculado. E aí, na abertura do ano judicial, o Lula está aí, o presidente da República, passando o recado, querendo deixar muito claro que está tudo bem nas relações. Ele saiu em defesa do Supremo Tribunal Federal. Ele não fez um discurso republicano de abertura do ano judicial, falando das instituições, nada disso. Ele estava ali fazendo uma defesa do Supremo Tribunal Federal. E era o que os ministros esperavam. Pelo menos essa ala aí do Supremo que estava reclamando da postura do presidente da República. Então, ele dá conta dessa tarefa, de manter aí o consórcio funcionando. E ainda nesse discurso de abertura do ano judiciário, Lula repetiu afirmações que se tornaram frequentes em seus discursos. Mais uma vez, chamou de golpistas ou traidores da pátria os participantes da invasão e depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Compareço a essa solenidade com um sentimento distinto daquele que marcou minha presença nesta casa em 2023. Naquela ocasião, o Brasil ainda estava profundamente ferido pelo ataque frontal às instituições democráticas. Um ataque que tentou, sem sucesso, subverter a vontade soberana do povo brasileiro e romper a ordem constitucional. Hoje, participo desta celebração republicana com a confiança e a esperança renovadas. Confiança porque as instituições cumpriram seu papel. Esperança porque o Brasil demonstrou mais uma vez que é muito maior do que quaisquer golpistas ou traidores da pátria. Pois é, Guta, para Lula, o Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Disse também o presidente que a Corte agiu no estrito cumprimento da sua responsabilidade institucional, defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. E atuou
para combater o golpismo, né? Em algum momento desse discurso ele fala que eles trabalharam juntos para conter aí esse golpe. É um discurso que ninguém aguenta mais, é muito tedioso e é um discurso que ele demorou um tempo. O Lula falou bastante sobre essa questão do golpe, do ataque, do 8 de janeiro. Ninguém aguenta mais. Veja, o pagador de impostos assistindo essa transmissão ou vendo apenas alguns cortes, o quanto o povo não se identifica com o que é falado. E ainda mais no ano eleitoral, em que o presidente da República, todas as falas do presidente são olhadas com atenção e serão utilizadas durante o período eleitoral. E ele não fala nada que fale com o público, com a dor do público, com a dor do eleitor. Não, ele está ali saindo em defesa dos seus amigos, desse consórcio, e isso não é por acaso. Nós estamos, enfim, nesse ano eleitoral e o judiciário protagonizou um papel muito relevante nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, um papel que não se espera do Poder Judiciário. Você não precisa, nós não temos que lembrar que o judiciário existe. Lembra, ele não tem uma função ativa, mas o que parece já é estendendo ali o tapete, preparando o colchão para de novo esse protagonismo acontecer. Então, pareceu um alinhamento, novamente, entre esses dois poderes, o executivo e o legislativo, que têm trabalhado juntos nos últimos anos. O próprio ministro Gilmar Mendes declarou que o presidente Lula deve à sua presidência a atuação do Supremo Tribunal Federal. Agora, Dani, tem um outro ponto que eu gostaria de trazer sobre a fala do Lula, quando ele fala do crime organizado, mas eu não quero me antecipar na pauta aqui, não sei se você vai trazer esse tema, ou eu posso seguir, ou senão a gente volta num outro momento. A gente volta num outro momento nesse assunto, porque eu quero só falar a respeito, nesse instante, desse discurso de Lula, que me pareceu... A gente está acostumado, na verdade, não é, Guta Pini? Já é meio que habitual que Lula utilize os espaços ali oficiais, né, como discurso eleitoral, já desde o início do Lula 3. Então, todo evento a gente sempre vê um tom ali praticamente de propaganda eleitoral, já meio que antecipada, de forma indireta. Ontem também, Lula fez diferente. Ele usou o Supremo Tribunal Federal como palanque eleitoral, ignorou aquela questão da crise do Banco Master. Lá no Congresso Nacional também, ele não compareceu, mas enviou por meio do ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, uma carta de apresentação para esse ano de 2026, aproveitou todos esses holofotes, portanto, do Supremo Tribunal Federal, fez um discurso, assim como você disse, bastante extenso, falando sempre de uma velha pauta, a pauta que engaja a esquerda, enfim, é o discurso de sempre, não? Exatamente, Dani. E justamente por ser um ano eleitoral e a gente espera já, não tem como ser diferente. Aqueles que vão buscar a reeleição, eles vão usar mesmo todas as oportunidades para falar ali com o público, ainda que indiretamente, ainda que eles não queiram escancarar que estão num palanque político. Mas o que o Lula fala? Qual que é o discurso do Lula? Ele não consegue aproveitar as oportunidades para falar com o seu futuro eleitor. E lembrando, isso aí é abertura do ano judicial, nem é o momento, mas como nós já dissemos, eles aproveitam todas as oportunidades, mas é um discurso velho, tedioso, é o tempo inteiro falando desse 8 de janeiro, que no fim das contas engaja uma militância muito reduzida, não tem ressonância com a sociedade. A grande verdade é que muitos daqueles que vão, que embarcam nessa coisa do 8 de janeiro, eles sabem que não aconteceu nenhum golpe, que aquilo ali foi apenas uma depredação. Mas por que eles ficam do lado dessa narrativa? Porque eles queriam acabar, derrotar com o bolsonarismo. Essa é a grande verdade. Mas é por isso que esse assunto, ele engaja uma militância muito pequena, porque não tem respaldo na realidade. E o que motiva essas pessoas é só derrotar um lado político. Eles não estão ao lado da verdade. Então, ao longo de todo esse discurso do Lula, ele saiu na defesa do Supremo Tribunal Federal, fala que não houve protagonismo, que o Supremo não invadiu competência de ninguém, quando a gente sabe que invadiu sim a competência do Congresso Nacional.
sabe, a gente esperava aí de Davi Alcolumbre, Hugo Mota, que de alguma forma saíssem em defesa das suas casas legislativas, mas enfim, estão todos aí submetidos a esse julgo autoritário do Supremo Tribunal Federal. E além dessa defesa do não protagonismo do Supremo, essa narrativa já velha, tediosa do 8 de janeiro. E ele se estendeu nessa defesa porque não tem outra pauta. A única pauta do Lula é o 8 de janeiro. Acabou a COP30, então agora só sobra o 8 de janeiro. E no programa Oeste Sem Filtro, Augusto Nunes comentou esse discurso de Lula. Não precisa de código de ética, já dissemos. Porque é uma contradição pela raiz. Se eles forem indicados, eles preencheram. Se eles foram aprovados para o Supremo, eles preencheram, atenderam à norma constitucional que exige reputação ilibada. Quem tem reputação ilibada, para mantê-la, tem de continuar agindo corretamente. Nenhum deles deixou de tratar a Constituição a socos e pontapés. Comecemos pelo presidente da República. Quem discursou foi um homem que continua, segundo o Supremo, continua condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso foi dito pelo ministro Fachin, naquele voto em que praticamente absolveu o Lula, porque criou a lei do CEP. Então já começa a farsa por aí. O presidente da República é um homem que deveria estar preso, deveria ter cumprido, segundo as leis, o tempo de cadeia que foi determinado. Não fez isso. Agora, o Lula é uma coisa triste, né? Porque ele lê, assim, a gente sabe, o cara que tem intimidade com o que está escrito, pelo menos leu antes 2, 3 vezes, ele lê mais ou menos assim, né? Ele sabe que está aqui. Então, olá, seja muito bem-vinda, aqui é a Paula Leal. Está no ar, Oeste Sem Filtro. A Paula não lê assim, como o Lula. Isso é típico de quem não foi à escola e não sabe ler. Ele é aqui, ó. Ele lê assim, de pertinho, e vai ler palavra por palavra, sem citar o escândalo do... Se você perguntar a ele no final do discurso, o que você falou, Lula? Eu não sei, alguma coisa ligada ao Supremo, ele não sabe. Só faltou ele ficar passando com o dedo em cima da frase. Pronto, ele vai assim, tem jeito. Então, tem isso. Vai cuidar dessa história aí de conduta, como é que é? A criadora da censura temporária, né? Dura uma semana, depois ela é eliminada, etc. Adalberto Piotto também falou sobre o discurso do presidente da Corte, Edson Fachin. Olha, nós temos que dar um depoimento aqui, eu particularmente tenho de fazê-lo. Me parece que, apesar de ainda muito distante do que realmente deveria ser do ponto de vista da realidade que vivemos, o Fachin é o único que parece que está no Brasil e dentro do Supremo Tribunal Federal. Os que vieram depois aí, como vimos, o Lula e o Beto Simonetti, não contam, porque as groselhas são demais, não tem absolutamente nada a ver. O ministro Fachin diz assim, construir confiança pública. Talvez o verbo devesse ser reconstruir a confiança pública, porque o Supremo a perdeu, por culpa dele próprio. Aí diz o seguinte, os ministros respondem pelas escolhas que fazem, e o Brasil pode também escolher processar ministro do Supremo Tribunal Federal livremente, porque se eles fizeram escolhas ruins, e convenhamos, fizeram, do ponto de vista meramente constitucional, e não vou nem entrar nos escândalos de corrupção dos quais estão sendo acusados, que aí é um pouco mais grave, mas e aí? Quando se desviaram da lei? Depois, diz o ministro Fachin, presidente da Corte, sinalizar que o momento é outro. Aqui, para mim, é o ponto, digamos, mais importante. Vem o Lula na sequência. Se ouviu antes ou se preparou o discurso antes, não importa, diz assim, que o Lula foi no sentido contrário. Ele parece que não ouviu absolutamente nada, não está vendo nada do que está acontecendo no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, e tampouco o que diz o presidente da Corte. O Lula não entende nada do que está acontecendo, ou pior, entende e faz de conta que não. Depois vem o Beto Simonetti, presidente da OAB,
fazendo defesa da candidatura do Messias. O Beto Simonetti, pelo histórico recente à frente da OAB, tem credibilidade zero para defender qualquer coisa. Mas, enfim, ele pode fazê-lo, porque no meu país a liberdade de falar o que você pensa existe. No dele, não, porque ele não defendeu os que queriam apenas se expressar nesse país.